Desde o início da existência do futebol, os jogadores tiveram o desejo de se vingar de seus adversários, é claro, aqueles que os provocaram de alguma forma anteriormente. Embora isso seja uma prática bastante comum em qualquer tipo de esporte. O jogador que realiza alguma ação ou gesto em direção ao adversário não suspeita que o mesmo adversário lembrará disso e em algum momento apresentará uma vingança não tão doce. E eu encontrei vários casos no futebol sobre isso e vou contar para vocês neste vídeo. Bem galera, já peço que vocês deixem o like e se inscrevam no nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo fantástico e comenta qual foi a maior vingança de um jogador de futebol que você já viu. Tenham um bom vídeo, vamos lá! Um momento interessante ocorreu durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 entre as seleções da Holanda e Andorra. Aos 82 minutos, a equipe laranja ganhou um pênalti, e nesse momento já estava vencendo por 3-0. O atacante excepcional Ruud van Nistelrooy se aproximou da bola, mas não conseguiu marcar. A bola atingiu a trave. Então, um dos jogadores da seleção de Andorra se aproximou de Ruud e riu sarcasticamente na frente do atacante. Por que ele fez isso? Permanece um mistério. Sua equipe já estava perdendo por 3-0, e ele por algum motivo decidiu zombar da principal estrela da equipe. Embora ele tenha perdido o pênalti, sabemos bem que quem ri por último ri melhor. Aos 89 minutos, Van Nistelrooy foi o primeiro a receber a bola de uma cobrança de falta e marcou o quarto gol contra os visitantes. Ruud, é claro, correu direto para o jogador que o zombou e comemorou o gol provocativamente na frente do adversário, que ficou completamente perdido. Ele certamente não esperava tal reviravolta nos acontecimentos. Por causa disso, o atacante recebeu um cartão amarelo, mas isso não importa, já que ele cumpriu a tarefa principal. Galera, se vocês quiserem ficar por dentro das melhores curiosidades e fatos sobre os jogadores e o futebol, não deixem de se inscrever no nosso canal secundário Bola 24 que está no link da descrição. Nós iremos trazer muitos vídeos com conteúdo bacana e de qualidade que você não vai se decepcionar. Vamos para o caso que ocorreu no jogo desta temporada da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Leipzig. Em um dos momentos da partida, o defensor dos visitantes, David, conseguiu bloquear o chute de Federico Valverde, mas o jogador de futebol alemão não parou por aí e comemorou de forma bastante ativa e excêntrica na frente do rosto de Valverde. E é óbvio que ele fez isso com o objetivo de minar a moral do oponente, já que ele procurava contato visual com o uruguaio. No começo, Valverde respondeu a isso com um sorriso, mas depois foi possível ver que Federico ainda estava afetado com as ações do oponente. E, é claro, um pouco mais tarde ele se lembrou disso. Aos 80 minutos do jogo, Federico recebeu um passe de um parceiro, eliminou um adversário com uma jogada de habilidade, e depois acertou a bola com precisão no canto inferior da rede do time alemão. Agora, olhe para a celebração de Valverde. Ao assistir ao jogo, pode parecer que ele está comemorando o gol marcado dessa maneira, mas então David aparece ao lado dele no quadro, e é exatamente na frente do rosto dele que Federico realizou sua provocante celebração. Assim, ele se vingou por sua alegria após o chute planejado. O gol acabou sendo o gol da vitória. E assim o uruguaio respondeu perfeitamente à imprudência do adversário com sua jogada. Em um dos vídeos anteriores, eu falei sobre a estranha corrida de Antonio Rudiger. Parecia um deboche ao jogador japonês. Rudiger sabia que alcançaria a bola sem levantar as pernas, mas decidiu debochar do oponente, ou talvez apenas divertir o público. O que aconteceu depois? Tenho certeza de que vocês sabem. Muitos japoneses se reuniram e, em 10 minutos, empataram o jogo e, 8 minutos depois, marcaram o segundo gol, que se tornou a vitória na partida. No final, os alemães perderam no jogo de estreia da Copa do Mundo, e Rudiger ficou lembrado por esse momento. O ex-jogador do Bayern de Munique, Liverpool, Manchester City da seleção alemã, Dietmar Hamann, disse que não se pode menosprezar o adversário dessa maneira, porque isso sempre se voltará contra você em algum momento. Eu acho que foi muito pouco profissional. Foi inadequado e arrogante. Ele estava rindo na época. Agora, apenas uma equipe está rindo. O espírito do jogo é respeitar a competição, respeitar seu adversário. E ele não fez isso. Eu não tenho explicação ou justificativa para isso. Em defesa de Rudiger, posso dizer que o jogador já havia realizado esses movimentos antes. Talvez o alemão quisesse apenas animar os torcedores. Então, proponho que nos comentários, você conte o que pensa sobre isso, se foi um deboche ou apenas uma ação inofensiva. O que poderia ser melhor do que uma vingança demonstrada não com grosseria, mas com habilidades de futebol? Isso aconteceu em um jogo entre as seleções do México e dos Estados Unidos.
No segundo tempo, houve um conflito entre Matt Miazga e Diego Lainez no campo. O mexicano violou as regras e correu para discutir com Matt, e o americano zombou do baixo tamanho de Diego como resposta. Vale ressaltar que a diferença de altura entre os jogadores era superior a 20 centímetros. Houve um conflito em massa no campo, mas Matt ainda estava zombando de Lainez por causa de suas modestas características físicas. Como Lainez respondeu a isso? De uma forma simples, ele pegou a bola na linha da grande área, deixou o número 20 dos Estados Unidos no chão e em seguida, deixou Miazga de bunda no chão. Infelizmente, o episódio não resultou em um gol marcado, mas Miazga entendeu que jogadores com essas características podem destruir também. Mais uma vez, os torcedores foram os alvos da vingança, mas aconteceu de novo 4 anos depois. Em janeiro de 2014, o Arsenal enfrentou o Tottenham. Aos 83 minutos, o placar estava 2-0 para o Arsenal e o jogador dos Gunners, Theo Walcott, se machucou e teve que deixar o campo. Os carregadores de maca levaram o jogador ao longo da arquibancada dos torcedores do Tottenham, que, é claro, vaiaram o inglês. O Walcott respondeu a isso de forma breve e engraçada. Ele mostrou com os dedos 2-0, o que naturalmente se referia ao placar atual do jogo. O jogo terminou com uma vitória de 2-0 para o Arsenal. O Arsenal eliminou o Tottenham da Copa da Inglaterra e, posteriormente, o clube conseguiu vencer o torneio. E, 4 anos depois, ocorreu um incidente semelhante, no qual o jogador do Tottenham, Dele Alli, desempenhou um papel principal. Alguém da torcida do Arsenal jogou uma garrafa que acertou a cabeça do jogador inglês. O meio-campista inglês não se feriu, mas ao se virar para a torcida, mostrou o gesto de 2-0, o que provavelmente foi uma referência ao mesmo gesto de Theo Walcott, 4 anos antes. Depois do jogo, o inglês zombou novamente da torcida do Arsenal e disse: "Quero agradecer aos torcedores. A garrafa que atiraram na minha cabeça tornou a vitória sobre o Arsenal ainda mais doce." Além disso, vale ressaltar que um dos gols daquele jogo foi marcado exatamente por ali. E até parceiros de equipe na seleção nacional cometem atos semelhantes. Na partida entre Tottenham e Chelsea, Eric Dier deu uma entrada e acertou a perna de Mason Mount. Embora tenha sido um golpe desagradável e o jogador tenha se contorcido de dor, ainda é considerado um lance de jogo, que pode ser visto ao longo da partida. E Mount, por sua vez, decidiu responder ao oponente da mesma forma. Em um dos lances, Mason não conseguiu chegar à bola, mas ao ver Eric correndo em sua direção, acabou acertando o pé de seu compatriota. Pode-se supor que Mason tenha feito isso sem querer, mas no replay é visível que o inglês levantou claramente a perna muito acima da bola e depois continuou se movendo. Em princípio, nenhum dos jogadores guardou rancor por muito tempo, e no próximo jogo, Dier consolou o jogador após a derrota nos pênaltis. No derby de Milão de 2012, Zlatan Ibrahimovic teve a oportunidade de bater um pênalti. Então, Júlio César decidiu perturbar o sueco e começou a dizer algo claramente desagradável para ele. E então ele até mostrou a língua. Mas Zlatan não seria Zlatan se caísse na manipulação do goleiro. Ele calmamente chutou a bola no canto inferior da rede e riu do brasileiro em resposta, sem esquecer de dizer alguma coisa. Então, o que os jogadores de futebol disseram um ao outro? Finalmente, a informação apareceu diretamente do participante deste diálogo. Em entrevista à Sky Italy, Júlio decidiu contar ao mundo inteiro sobre o que eles estavam falando durante o jogo. Todo mundo me pergunta sobre isso. Eu tentei distrair sua concentração. Eu me aproximei dele e disse baixinho: "Você vai chutar no meio, porque eu te conheço bem." Então eu mostrei a língua brincando e acrescentei: "Eu te conheço, idiota." Infelizmente, ele chutou muito bem e respondeu: "É mesmo. Você me conhece. Agora vá buscar a bola na rede, idiota." Falando agora sobre uma coincidência engraçada. Quem sabe, talvez tenha sido realmente uma vingança. Em 2015, o Liverpool visitou o Salzburgo austríaco, e naquela ocasião, um futuro Golias da Premier League, Haaland, jogou pelo time da casa. Na época, os austríacos perderam para o Liverpool sem chances em casa, mas gostaria de destacar um lance em particular, quando Erling correu em direção ao gol do Liverpool. Virgil van Dijk facilmente roubou a bola do norueguês, mas fez isso de forma irregular, levantando a mão muito alto. No entanto, o árbitro não viu essa jogada. Talvez Haaland tenha se lembrado disso quando o norueguês se juntou ao Manchester City, e ele teve que jogar contra Van Dijk novamente. Em um dos momentos do jogo, foi possível notar como ele reagiu exageradamente ao afastar a mão de Van Dijk. Claro, é improvável que tenha sido uma vingança por um incidente de 3 anos atrás.
Mas os comentaristas notaram essas ações semelhantes de Haaland em outras ocasiões. Uma vez, ele até quebrou o dedo de Van Dijk quando lutou em um jogo entre seleções nacionais. Bem, ou podemos lembrar do incidente ocorrido no jogo entre Borussia e Sevilha. Naquela ocasião, o goleiro marroquino gritou para Haaland a palavra "Quiricocho". E isso aconteceu exatamente na cobrança de pênalti. No final, Haaland não conseguiu converter o pênalti, mas o assistente avisou o árbitro principal que o goleiro do Sevilha saiu da linha antes do chute e o pênalti precisava ser repetido. Na segunda tentativa, o norueguês conseguiu marcar o gol e então, extremamente feliz, correu em direção ao goleiro e gritou ironicamente a mesma palavra "Quiricocho". Depois do jogo, Haaland disse que era a primeira vez que ouvia essa palavra e que simplesmente achou engraçado repeti-la para o goleiro. A propósito, se você não sabia, a palavra "Quiricocho" geralmente é gritada quando alguém está cobrando um pênalti perigoso ou está se preparando para um chute após sair em um contra-ataque. Acredita-se que esse grito faça o adversário errar. A vingança pode ser considerado o instinto mais forte no futebol moderno. Alguns jogadores cedem à pressão do ataque psicológico do adversário, enquanto outros não suportam o desconforto físico causado. Mas tanto uns quanto outros têm um objetivo em comum: se vingar do ofensor o mais rápido possível. É por isso que isso acontece com bastante frequência no futebol moderno e nem sempre é fácil controlar, e às vezes não faz sentido. Afinal, muitos dos heróis do vídeo deram uma lição aos jogadores não controlados. Bem galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem qual dessas vinganças foi a melhor, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!